Saudações, pessoas! Eu sou o Wallace, mas pode me chamar de Wal. Este é o primeiro vídeo de uma série que pretendo fazer sobre educação física. E como eu vou me colocar aqui como um profissional de educação física, eu vou me apresentar. Me chamo Wallace Rocha Assunção, sou licenciado pleno em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde também fiz mestrado na área de concentração de estudos históricos e socioculturais da educação física e dos esportes. Essa formação me permitiu ter uma visão bem ampla sobre uma série de coisas relacionadas à educação física e ao mundo como um todo, certo? Então, vou apresentar hoje uma fala sobre corporeidade e consciência corporal. Esse vídeo ele tem o apoio da Tom Especialidades Médicas, os meus amigos Ângelo e Aline Tom. O link para o seu contato está aqui na descrição. Muito bem. Enquanto profissional de educação física no ensino superior, eu lecionei algumas disciplinas, entre elas Fundamentos do Movimento Humano e a Corporeidade e Motricidade Humana. Eu tenho uma experiência de 6 anos no ensino superior. Dentre esses 6, 3 foram como coordenador de um curso de educação física, um curso de bacharelado. Eu atualmente trabalho como mentor acadêmico, alguém que vai auxiliar as pessoas a produzir os melhores trabalhos acadêmicos que elas puderem. Não faço o trabalho por elas, mas eu as auxilio, as mentoro para que façam os melhores trabalhos. Eu vou deixar o link da minha página na descrição deste vídeo. Muito bem. Quando falamos em corporeidade, o que vem à cabeça? Para a maioria das pessoas, é algo como se fosse uma identidade corporal que é dissociada da identidade mental ou espiritual da pessoa. Isso é claro, isso é fruto de um positivismo que ainda hoje no século XXI, o positivismo é do século XIX, com Auguste Comte, na França, mas ainda hoje influencia em muito o pensamento das pessoas, essa dicotomia, entre corpo e mente, corpo, mente e espírito, se a gente puder fazer uma tricotomia, fazer uma tricotomia é outra coisa, mas fazer uma dissociação desses 3 fatores que compõem o ser humano, corpo, mente e espírito. Isso é algo que nós vemos muito mais na sociedade ocidental. No Oriente, isso ocorre com muito menos frequência. Se nós olharmos, por exemplo, na Índia, nós vamos ter a medicina ayurvédica. Se olharmos para a China, temos a medicina tradicional chinesa, que são tipos de medicina que não tratam apenas o corpo, não tratam apenas a doença, mas buscam harmonizar essas pessoas para que elas tenham uma melhor qualidade de vida, que elas tenham saúde. Atualmente nós temos vários tipos de tratamentos, de terapias chamadas holísticas, que vão justamente buscar fazer essa leitura do todo para então cuidar da doença, cuidar da pessoa e fazer com que ela tenha melhor qualidade de vida. Um que eu vi nascer praticamente foi o método RIA, método RIA, reprogramação para o autocuidado, reprogramação integral para o autocuidado, que foi desenvolvido por uma amiga minha, enfermeira, também professora acadêmica, professora no ensino superior, a Luciene Freitas Lemos Borlotti. Bom, e esse ser integral, como que se dá essa corporeidade, do ser integral, Nós podemos identificar traços dessa corporeidade quando nós fazemos comparação entre as culturas. O ser humano ele tem uma série de habilidades motoras básicas, como o caminhar, o locomover-se, o apanhar, o segurar, o empurrar, que isso vai ficar parecido, na sua essência em todas as culturas, da cultura humana. Mas entre as culturas diferentes que nós temos entre os vários países, nós vamos identificar algumas diferenças, alguns traços que vão denunciar essa diferença. Por exemplo, quando você vê um japonês de meia idade, um homem
caminhando por uma cidade, por uma rua de Tóquio, ele vai caminhar de uma forma um pouco mais rígida, da mesma forma um alemão lá em Berlim ou qualquer outra cidade da Alemanha. Mas já na Itália, né, a partir dessa cultura latina, nós já vamos ter uma quebra dessa rigidez corporal, nós já vamos ter uma flexibilidade, né, uma maior harmonia nesse caminhar. Quando falamos do Brasil, então, né, um brasileiro, uma brasileira caminhando pelas ruas de Rio, São Paulo, Salvador, não importa a cidade, nós vamos vê-los caminhando com um pouco mais, digamos assim, de graciosidade, né? O brasileiro ele tem uma ginga natural, porque nós recebemos isso a partir da nossa cultura, né? Então, nós temos a movimentação, a motricidade humana, que vai ser expressa por meio da corporeidade subjetiva, né? Que está sujeita às subjetividades do meio em que vivemos. Falando em subjetividades, quando eu fui preparar a aula sobre corporeidade e motricidade humana, eu fui buscar alguns vídeos para ilustrar essa aula. E entre esses vídeos eu encontrei um do programa Café Filosófico da TV Cultura. Nesse programa em específico, chamado O que Pode o Corpo, uma bailarina chamada Dani Lima vai conversar com a filósofa Viviane Mosé sobre todas essas nuances que temos no nosso corpo, na nossa corporeidade. E ela falando sobre subjetividade, como o meio interfere no nosso modo de ser enquanto ser corpóreo, ela vai citar um caso que ficou assim muito marcante para mim. Ela cita o caso de uma fisioterapeuta que tinha uma paciente, uma menina, que tinha uma escoliose muito severa, né? A coluna ela tem as suas curvaturas, né, para frente e para trás, né? A lordose e a cifose, que são naturais do corpo humano. Mas para os lados ela deixa o corpo torto. Então a coluna da menina é como se fizesse um S para o lado. E não conseguindo lidar com aquela situação, né, não conseguindo tratar a menina de forma satisfatória, ela teve um insight, né, ela teve uma ideia e pediu que acompanhasse um dia da vida daquela família. Muito bem. No momento em que foram fazer uma refeição, o pai se colocou de um lado da mesa, né, numa cabeceira da mesa, a mãe na outra cabeceira da mesa. A menina, né, assim como ela, de frente para ela, estava na lateral. O pai era uma pessoa rígida, uma pessoa sisuda, até um pouco severa, e a mãe um anjo de candura, uma pessoa extremamente carinhosa e atenciosa. Ela observou que, à medida que a refeição se desenvolvia, a menina se afastava do pai para se aproximar da mãe, inconscientemente. E esse afastar-se do pai para se aproximar da mãe fez com que a menina desenvolvesse uma escoliose. Notem como houve aí um caso de psicossomaticidade, ou seja, aquilo que estava no psíquico afetou o corpo, né? Da mesma forma, o contrário pode acontecer. A somatopsicosidade, que é quando aquilo que está na nossa mente, aliás, está no nosso corpo, vai interferir naquilo que está na nossa mente. E isso vai criar um círculo vicioso. O que está no corpo afeta a mente, o que está na mente afeta o corpo, e isso vai causando, com o passar do tempo, uma decrepitude física que pode, inclusive, diminuir a qualidade de vida, que vai fatalmente diminuir a qualidade de vida e possivelmente diminuir também a duração dessa vida. Muito bem. Falamos, né, sobre um pouco sobre a corporeidade e como que ela é influenciada pelo meio, né, pela subjetividade, e nós precisamos ter uma noção, né, de que o ser humano é um ser integral, é indissociável o corpo da mente. Vamos até o corpo e a mente por enquanto, ok? Suponhamos que eu tenho um ataque do coração fulminante e pof, cai aqui da cadeira para o chão. Aquilo que vai estar no chão nada mais vai ser do que o corpo do Wallace. Não vai ser mais o Wallace. A partir do momento em que eu tombo no chão sem vida, o corpo ele vai tender, né, a se destruir, ele vai se decompor
E o corpo, dentro de algum tempo, vai ficar só os ossos e depois de muito tempo nem os ossos existirão. A mente, enquanto houver um pouco de oxigênio e houver um pouco de glicose para que o cérebro ainda trabalhe, a mente ainda existirá ali, certo? E a partir do momento que essa química cerebral parar de ter as suas reações normais, a mente também deixa de existir. Né? A mente, ela nada mais é do que uma série de trocas ali de neurotransmissores. Então, a partir do momento em que esses neurotransmissores deixam de se colocar junto aos neuroreceptores e fazer com que o cérebro tenha o seu funcionamento, a mente cessa. E o espírito? Bom, depende da religião de cada um, né? Um espírito vai para o paraíso, vai para o Valhalla, vai para os Campos Elíseos, vai para qualquer outra coisa, mas não vamos nos ater a esse aspecto religioso aqui, ok? Muito bem. Para falar de consciência corporal, né, que faz parte da corporeidade, faz parte do ser humano, eu vou utilizar um pouco das teorias do francês Jean Lebouche. Jean Lebouche, ele foi um dos principais sistematizadores, principais teóricos de uma ciência chamada psicomotricidade, ou seja, como que o ser humano ele é afetado mentalmente e como que esse movimento humano, como o ser físico vai influenciar a sua mente, como que sua mente vai influenciar o seu ser físico, né? Vai ser sempre uma via de mão dupla. O Jean Lebouche, ele vai estabelecer algumas fases do desenvolvimento da pessoa. Quando a criança nasce, até cerca de 1 ano, ela tem ali simplesmente o corpo submisso, que é um corpo que está submetido aos cuidados de alguém, do pai, da mãe, da babá, de quem quer que seja que cuida dessas crianças. Entre 2 anos aproximadamente, 2 anos e meio, a criança já vai passar pela fase do corpo vivido, que é aquela fase em que a criança começa a ganhar alguma autonomia, levar um alimento à boca, rejeitar um alimento, né, a pegar alguma coisa para si, né, e usufruir daquela coisa, mas ainda assim ela ainda não se descobriu enquanto ser corpóreo. É a partir dos 3 anos, entre os 3 anos e por volta dos 7, não muito mais que isso atualmente, as crianças vão passar pela fase do chamado corpo descoberto. E essa fase é muito curiosa. Você já brincou com uma criança, né, de 4, 5 anos de esconde-esconde? Você combina com a criança que vai contar até 10, ela tem que se esconder e você depois vai buscá-la. Você conta até 10 e quando você se vira para ir encontrar a criança, para achar a criança que está escondida, está ela atrás de você, ó, tapando os olhinhos com as mãos. Por quê? Simplesmente porque para ela, enquanto ela não te vê, você também não a está vendo. Porque ela ainda não se descobriu enquanto ser corpóreo, um ser, né, que utiliza para interagir com as pessoas e com o meio um corpo. Então essa criança gradualmente vai se dar conta de que ela, né, é também um ser corpóreo e ela já vai se esconder atrás da cortina, mas os pezinhos vão ficar lá embaixo aparecendo, certo? Até que ela então se entende como gente. Vocês provavelmente já viram a expressão: ah, desde que eu me entendo por gente que as coisas são assim. Justamente porque desde essa fase, né, entre 3 e 7 anos, quando tomamos consciência de que somos gente, que somos pessoas, certo? Nós ganhamos uma consciência de que somos seres corpóreos. A fase seguinte, né, que vai dos 7 aos 12 anos aproximadamente, é chamada do corpo representado. E essa é uma fase que o corpo é representado socialmente. É nessa fase, por exemplo, em que meninos vão escolher determinados tipos de brincadeiras e meninas determinados tipos de brincadeiras diferentes. Né? E quando um menino é convidado para fazer uma brincadeira do tipo, ah, vamos brincar de casinha, né? Ele fala, não, isso não é brincadeira de menino. Quando uma menina é chamada, né, para brincar de carrinho, ela vai dizer, não, isso não é brincadeira de carrinho. Mas será que, de brincadeira de menina, mas será que existe mesmo, né, brincadeira de menino e brincadeira de menina? Né? Desde quando aquelas crianças precisam usar suas genitálias, né, expor o seu gênero para brincar, certo? Se você precisa expor o seu gênero para brincar, se você precisa utilizar a sua genitália para brincar, isso definitivamente não é brincadeira de criança.
ok? Então, vamos nos ater a essa ideia de que a brincadeira é simplesmente brincadeira. Brincadeira de criança, como é bom, certo? Então, é um preconceito que foi criado durante o tempo, justamente por quê? Porque existe uma representação social sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser menino, o que é ser menina, certo? Falei um pouco, né, sobre a consciência de si, a consciência do seu corpo, mas é sempre bom dizer que a consciência corporal é quando você tem uma noção, né, muito grande, uma noção mais próxima do que o seu corpo, quais são os seus limites e quais são as suas potencialidades, tá bem? Bom, a criança que brinca, ela vai ganhar consciência corporal com bastante facilidade, mas muitas pessoas não brincaram enquanto criança ou tiveram por algum motivo um mau aproveitamento dessa brincadeira para a consciência corporal. Nesse caso, um profissional de educação física, um professor de educação física escolar, ele vai fazer durante todas as suas aulas, né, atividades com aquelas crianças que gradualmente vai fazer com que elas desenvolvam uma consciência corporal e possam ter uma vida mais plena, mais saudável. Mas muitas pessoas adultas não têm essa consciência corporal. E aí, perdeu-se? Danou-se? Não tem mais nada o que fazer? Tem sim. Por exemplo, eu não tinha uma grande consciência corporal, embora tivesse brincado na rua com os amigos, na praia, né? Eu sou da região, de uma região praiana, andava bastante de bicicleta, mas eu não tinha uma consciência corporal muito grande daquilo que eu poderia fazer com o meu corpo. Só aos 21 anos de idade eu comecei a praticar karatê. No dia seguinte das aulas estava completamente dolorido, porque eu me forçava para além dos meus limites. Mas gradualmente, com o treinamento, eu fui adquirindo maior consciência corporal até chegar, por exemplo, a uma faixa preta. Ou seja, tudo aquilo que eu não vivi de experiência corporal até os 21 anos de idade, eu pude desenvolver depois, certo? Então, não tem tempo perdido, é só começar a se movimentar de forma coordenada, orientada, que você consegue adquirir uma consciência corporal. Então, por quais meios nós podemos alcançar essa consciência? Já falei das brincadeiras, mas temos também a dança, né? Seja a dança clássica, né? O balé clássico, ou a dança moderna e contemporânea, o jazz, né? A dança de salão, certo? Várias danças de várias formas, de várias culturas, danças culturais, né? Danças assim relacionadas à cultura de determinados países. Toda forma de dança vai fazer com que as pessoas desenvolvam uma consciência corporal. As lutas, como eu mencionei, não só o karatê, mas todas as lutas vão ajudar as pessoas a desenvolver uma consciência corporal, uma melhor consciência do seu corpo, né? Vai auxiliar no seu autoconhecimento, tanto físico quanto mental. Os esportes, de uma forma geral, e dentre eles eu vou destacar a natação, né? Que por estar todo imerso ali no ambiente líquido, a pessoa tenderá a perceber melhor o seu corpo. A yoga, né, eu mencionei mais cedo a medicina ayurvédica, que faz inclusive a utilização da yoga para melhorar a harmonia desse corpo, certo? A partir da yoga, o Joseph Pilates desenvolveu o sistema Pilates, que era um método mais voltado para a fisioterapia, mas que passou a ser utilizado também para um melhor condicionamento físico corporal, certo? Exercícios diversos, ginásticas de academia, exercícios respiratórios, exercícios, né, de visualização. E falando em exercício de visualização, que tal realizarmos um exercício agora? Bem, já vou advertir que se você fizer esse exercício deitado ou deitada, você provavelmente cairá no sono no meio dele. Então, para agora, eu sugiro que você sente numa cadeira com as costas retas, mãos apoiadas sobre as coxas. Mas se você tiver alguma dificuldade para dormir, tente esse exercício. Eu tenho certeza que você vai dormir mais facilmente, vai relaxar mais rapidamente e conseguir descansar e acordar melhor no dia seguinte. Você vai fechar os seus olhos, manterei os meus abertos. Você vai fechar seus olhos e vai inspirar profundamente, expirar profundamente, lentamente.
Com os olhos fechados, visualize os dedos dos seus pés, as suas formas, os dedinhos, o dedão do pé, a parte superior do seu pé. Visualize a planta dos pés, os calcanhares, os tornozelos. Subindo pelo seu corpo, você vai visualizar, vai ver mentalmente a sua canela, a sua panturrilha, a parte de trás dos seus joelhos, os joelhos em si, as coxas, tanto pela frente quanto por trás, né? Veja mentalmente as suas nádegas, a sua genitália, veja o baixo ventre e a região do umbigo, suba pela sua barriga até a região do estômago, né? Perceba essa região se movendo à medida em que você vai respirando, seus peitos, suas mamas, se for mulher. Veja também a base das suas costas, a lombar, suba pela coluna vertebral até a altura dos ombros, né? Sinta, veja mentalmente os seus ombros, os seus braços, cotovelos, antebraços, a região do punho, a palma das mãos, as costas das mãos, os dedos, os polegares. Sinta-os à medida em que você visualiza mentalmente essas partes do seu corpo. Suba novamente pela palma da mão, pelas costas da mão, pelo punho, pelo antebraço, pelos cotovelos, né, até o ombro. Perceba essa região entre os ombros e o pescoço. Sinta o seu pescoço, veja-o mentalmente pela frente e por trás. Sinta a região da garganta, né? Sinta o seu queixo. Visualize sua boca, nariz, lábios. Veja mentalmente os seus olhos, sua testa, como se você estivesse olhando num espelho mental. Sinta as suas orelhas, veja mentalmente as suas orelhas, a parte de trás da cabeça, a nuca, o topo da cabeça, né? Tente lembrar, né, mentalmente, visualmente, como se fosse um espelho mental, todo o seu ser, né? E agora, mais uma vez, inspira profundamente, expira profundamente e abra os olhos. E aí? Gostou do exercício? Tenho certeza que você está mais relaxado, se sentindo um pouco melhor. Tente esse exercício na hora de dormir, que vai te ajudar a ter um sono de melhor qualidade. Se gostou desse vídeo, clica no like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos da área de educação física, da área da saúde, né, com todos os amigos que você acha que vai gostar. Dá uma força, fortaleça a amizade, né, e vamos nos ver no próximo vídeo algum dia desses. Até mais!